Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos discutir um evento muito importante, que quando ocorre pode causar perdas, incêndios e mortes, que é o curto-circuito. Bom pessoal, nós temos visto que o valor da corrente de curto-circuito é muito importante no dimensionamento de diversas coisas nos nossos projetos, especialmente nos disjuntores. Não é verdade? Nós vimos anteriormente outras maneiras de calculá-lo, por meio de gráficos e tabelas, que facilitavam a nossa vida, mas nem sempre nós vamos ter disponíveis esses dados. Como é que nós podemos calcular a corrente de curto-circuito utilizando as leis de Ohm? Bom, primeiramente, é importante estabelecer que não importa qual a seção nominal que nós tenhamos dos nossos cabos, dos nossos fios, todos eles possuem duas características, que é a resistência e a reatância. Todos eles possuem reatância. Na verdade, a impedância é um número complexo. Ele possui, então, a parte real e a parte imaginária dele. A parte real é o que nós chamamos de resistência. E a parte imaginária é a reatância. E ela pode ter duas características. Ela pode ser indutiva ou capacitiva, o que vai configurar para ela um sinal de mais ou de menos. No entanto, ela existe. O que acontece é que ela é maior ou menor com relação à resistência, dependendo da seção nominal do nosso condutor. Bom, nesta tabela nós temos que as resistências e as reatâncias dos nossos condutores são dadas com relação à seção nominal. Nós vemos que para as primeiras seções nominais, que são aquelas primeiras disponíveis, tabeladas, disponíveis comercialmente, nós vemos que a resistência é muito maior, em termos de magnitude, com relação à reatância. Logo, ela desempenha um papel superior com relação à reatância no cálculo da impedância. No entanto, nós vemos aí que para seções nominais maiores, nós temos que a resistência cai bastante e ela se iguala à reatância. Então você pode perceber que a reatância ela quase não vai desempenhar papel algum nas primeiras seções, que normalmente são aquelas seções utilizadas em circuitos terminais, como circuitos aí de iluminação, de cargas terminais como tomadas, chuveiros e assim por diante. Então nós vemos que para esses circuitos terminais a reatância é um coadjuvante. Só que para seções maiores, que são aquelas seções utilizadas normalmente em circuitos de distribuição, e os circuitos de distribuição são aqueles que ligam quadros de distribuição, essa reatância ela vai ter um valor muito mais protagonista do que ela tinha antes, já que a resistência cai muito com o aumento da seção nominal. Sendo que a gente vê que a resistência chega a se igualar com a reatância e dependendo da seção nominal, ela pode ficar inclusive menor. Por isso que nos vídeos anteriores, quando utilizamos apenas a resistência e desprezamos a reatância nos circuitos terminais, nós só o fizemos porque eram circuitos terminais. E nos circuitos terminais a reatância ela é tão pequena que ela quase não dá diferença. Por isso nós podemos desprezar. No entanto, se nós formos falar de circuitos cuja seção nominal é bem maior, nós não podemos desprezar a reatância de maneira nenhuma. Tudo bem? Bom, e o que o curto-circuito tem a ver com tudo isso? Ora, tudo! Se você repara bem, a palavra curto-circuito quer dizer o seguinte, que a impedância do circuito cai drasticamente. E se você se lembrar da primeira lei de Ohm, se a impedância cai muito, a corrente sobe com o inverso dessa diminuição da impedância, ou seja, ela sobe demais. E se a corrente que passa nesse circuito é alta demais, ela vai, obviamente, desrespeitar todos os métodos que nós utilizamos para o cálculo, vai causar dano aí nos nossos condutores, derretendo a isolação, carbonizando a isolação, causando aí, não é, a exposição dos nossos condutores para que eles fiquem nus. Ao passar uma corrente por um determinado aparelho, ele vai esquentar demais em muito pouco tempo, ou seja, ele vai
queimar, né? E nós vamos ter também a perda de patrimônio. Por isso que dimensionar a corrente de curto-circuito é tão importante. E bom, para calcular um curto-circuito, tudo que nós vamos precisar é a primeira e a segunda leis de Ohm. A primeira lei de Ohm, já considerando que a impedância possui parte real e parte imaginária, é V igual a Z vezes I, em que Z é a magnitude da impedância. Já a segunda lei de Ohm, além de utilizar ela da maneira que nós já conhecemos, nós vamos ter que adicionar um elemento, que é o número de condutores carregados, dividido pela polaridade do cabo. Bom, o número de condutores carregados a gente já sabe por quê. Porque os nossos circuitos são feitos de mais de um condutor carregado, logo nós temos que incluí-los no cálculo. Porém, que história é essa de polaridade do cabo? O que isso quer dizer? Bom, o que acontece é que em circuitos terminais, que têm seções nominais geralmente baixas, aí as primeiras comerciais, nós não falamos em polaridade. Porque o que acontece é que, nesse caso, um único condutor vai desempenhar um único papel. Por exemplo, um condutor de fase, um condutor de neutro, assim por diante. Só que quando nós temos circuitos de distribuição, que são aqueles circuitos que ligam quadros de distribuição, nós vamos precisar de seções nominais bem maiores, tá certo? E aí pode acontecer, por algum motivo, por exemplo, não tenho a seção nominal no mercado, não consegui comprá-la, está em falta. Então, de repente, não vou conseguir utilizar a seção nominal que eu precisava, que eu calculei para esse circuito de distribuição, mas eu posso substituí-la por um conjunto em paralelo de condutores, uma seção nominal menor. Ora, e como é que funciona isso? Veja bem, eu posso simplesmente dividir por 2 ou por 3 a seção nominal original, e aí, claro, arredondo isso para a próxima seção nominal comercial, e aí o que acontece é que esses condutores vão ser todos ligados em paralelo, e eles vão substituir a seção nominal maior, passando por eles a mesma corrente e a mesma função. Ou seja, aqui ia passar, por exemplo, uma fase, a mesma fase vai estar passando, só que agora por 2 ou 3, por exemplo. E como é que eu faço isso? Eu faço da seguinte maneira: eu faço a divisão, arredondo para a próxima seção nominal comercial e tenho que verificar se a impedância desse conjunto em paralelo não é superior à impedância do cabo original. Bom, agora que a gente já deixou essa questão da polaridade para trás, chegou a hora de calcular então o nosso curto-circuito. Então, em primeiro lugar, a gente vai calcular a impedância do nosso circuito e depois a gente calcula a corrente por meio dessa impedância. Então, nós vamos utilizar como exemplo o chuveiro, porque é aquele exemplo que a gente sempre está usando, e aí a gente quer manter então a continuidade no raciocínio. Então nós temos aí o chuveiro, com todos os dados que nós herdamos aí de todos os tópicos que discutimos, e aí nós vemos que ele tem um comprimento de 14 metros. Por se tratar de um circuito terminal, eu vou fazer duas abordagens com vocês. A primeira, desprezando a reatância, e a segunda, colocando a reatância para a gente ver os efeitos dela. Resgatando então a segunda lei de Ohm, e aí nós temos então a resistividade para o cobre a 30 graus Celsius que nós calculamos. Então, colocando todos esses valores, nós temos então que a impedância é de 0,08 ohms, tá certo? E aí então, utilizando a primeira lei de Ohm, e aí V é a tensão do circuito, no caso aí 220 volts. Então nós vamos ter uma corrente de curto-circuito de 2.637 amperes. Então olha que interessante, essa corrente de curto-circuito que a gente calculou é a que nós temos que utilizar para dimensionar o nosso disjuntor termomagnético por meio da capacidade de interrupção. E veja só, dá para a gente explicar mais uma coisa. Se lembra que a gente sempre discutiu que a norma NBR 5410 tem como maior preocupação a preservação da isolação dos nossos condutores? Ela quer preservar ao máximo. Por quê? Veja bem, o curto-circuito ele é totalmente dependente da distância que esse circuito se estende. E se esse curto tivesse ocorrido dentro
do nosso eletroduto a uma distância bem menor. Quanto seria? Então, olha só, por exemplo, se ela tivesse ocorrido a 5 metros e não 14 metros, dentro do eletroduto, por exemplo, sei lá, os condutores estavam nus ali por algum motivo e se tocaram a 5 metros, em vez de 14 metros. Quanto que dá? Bom, se nós fizermos a conta, essa corrente de curto-circuito vai passar de 7.000 amperes. Puxa vida, 7.000 amperes é bem maior do que a capacidade que nós dimensionamos. Então é por isso que a norma se preocupa ao extremo com a preservação do quê? Da isolação dos nossos condutores. Tudo bem? Bom, e para desconsiderar a reatância mais uma vez, se nós utilizarmos o valor da tabela sem a reatância, nós temos uma corrente aí de 2.117,83 amperes. Agora, se nós considerarmos a reatância, veja bem, nós vamos ter que calcular então a resistência e a reatância para 6 milímetros, que é o caso, né, do nosso circuito. Então nós vamos ter o resultado que vocês estão vendo. Aplicando esse resultado, nós temos uma corrente de curto-circuito com a reatância de 2.116,42. Olha aí a diferença entre considerar e não considerar a reatância para um circuito terminal. Então nós temos uma diferença de menos de 1%, tá certo? E esse é o motivo pelo qual, lá atrás, nós desconsideramos a reatância, porque em circuitos terminais ela quase não faz diferença. Aí até 35 milímetros quadrados ela vai ter pouco protagonismo. No entanto, se nós estivermos falando aí de circuitos de distribuição, ligando quadros de distribuição, tá certo? Com seções aí bem maiores, nós não podemos de maneira nenhuma desprezar os efeitos da reatância, porque aí ela vai ter um protagonismo muito maior e vai dar muita diferença se você não considerá-la. Tudo bem? Bom, pessoal, então por hoje é só. Se quando você estiver estudando, você por acaso encontrar aí algum erro, algum equívoco nas informações que eu coloquei, me avisa, porque aí eu vou ter o maior prazer em corrigir, aprender com você e tornar aí as informações cada vez melhores. Ok? Então até a próxima, obrigado e tchau, tchau.